Boa tarde a todos. É um prazer ter-vos aqui, é um prazer ter-vos connosco. Todos vós, apesar de não vos conseguir nomear agora, sejam bem-vindos. E esta que é a primeira das 3 conferências que nós pretendemos realizar este ano com temas culturalmente relevantes. E hoje a conferência dá-se pelo nome Deus Existe, exatamente porque procura abordar uma questão que é relevante no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa vivência diária, que é a existência de Deus ou não. Aquilo, ou a forma como nós entendemos ou respondemos a esta pergunta, ela depois tem implicações nas nossas decisões diárias e em toda a nossa vida. Portanto, é de todo pertinente aquilo que nós vamos falar aqui esta tarde. Nos vossos bancos têm alguns papéis. Se não tiverem algum papel, podem pedir ou podem pegar do banco perto de vocês. Nesses papéis tem o programa e tem um número também para fazer perguntas. Nós não vamos dar o microfone para fazer perguntas porque sabemos que cada pergunta traz em si o seu contexto e cada contexto deriva de pessoa para pessoa, pode ser longo, pode ser curto. Portanto, vocês vão mandar as perguntas por SMS ou WhatsApp, através desse número, e depois, se nós não conseguirmos responder a todas, se forem muitas, vamos ter de selecionar algumas e vamos tentar dar resposta a essas perguntas, vamos pelo menos abordá-las na segunda palestra, não na primeira, na segunda palestra. Então sintam-se à vontade de enviar para esse número as vossas perguntas que vão tendo ao longo das palestras. Lá atrás também, isso são alguns anúncios, lá atrás tem água e café. Pedia-vos que aguardassem se calhar pelos intervalos, vamos ter um intervalo entre cada palestra, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, e depois lá no final terão um lanche lá em baixo que poderão falar e debater, continuar a debater os assuntos que nós vamos falar. Então, sem mais demoras, eu vou chamar o Manuel Rainho. Eu vou só falar um pouco dele. Ele formou-se em Filosofia, não é? Filosofia, e ele tem colaborado em iniciativas muito parecidas com estas com o GBU, que é o Grupo Bíblico Universitário, e tem debatido em ambientes universitários, ambientes hostis, até à própria fé, sobre a existência de Deus, a relevância da fé. Isso para nós também é bastante salutar, ter alguém aqui com a coragem de o fazer, e nós agradecemos também a sua presença. Ele escreveu um livro, que eu depois também o vou anunciar, 2 livros aliás, não é? Que eu depois o vou anunciar no início da próxima palestra. Um deles está ali atrás à venda, que é o Misterioso Jesus, sobre o Jesus histórico, e depois quem quiser também pode adquirir esse livro. Eu depois vou falar só um pouco disso. Atualmente, ele, para além de estar envolvido na plantação, ou pelo menos na vivência diária de uma igreja, ele é professor no Seminário Batista de Apologética, que é um pouco isso que vai fazer aqui hoje, e cultura cristã, cosmovisão cristã e cultura contemporânea, não é? Então, olha, muito, muito bem-vindo. O tempo é teu e obrigado. Nós vamos estar juntos o resto desta tarde, se for assim, se for isso que vocês decidiram, para o resto desta tarde. 3 palestras, nem todas terão a mesma duração e terão o mesmo formato, porque os 3 assuntos são um pouco distintos que nós vamos abordar aqui. E fico também contente de ver esta massa de pessoas que aqui estão, porque considero que de alguma forma este assunto é relevante. E se eu fui convidado é porque com certeza acham que para mim este assunto também é relevante. Antes de nós abordarmos a existência ou não de Deus, exatamente, aquilo que me sugeriram fazer ao início foi enquadrar a cultura, enquadrar o momento em que fazemos esta pergunta. Isto é, por que razão é que hoje, em pleno século XXI, nós, Portugal, país europeu, perguntamos se Deus existe ou não. E há que perceber em que condições é que fazemos esta pergunta, antes de começarmos a tentar responder. Porquê? Porque nem sempre foi assim. Durante séculos e séculos, e não interessa em que culturas estejamos aqui a apontar, a existência de Deus, independentemente do conceito de Deus que as culturas possam ter, foi sempre dado como um facto. Então só o simples facto de estarmos a perguntar pela existência de Deus
é algo que nós devemos, antes de tudo, tentar responder. Porquê? Por que razão fazemos esta pergunta hoje? Então, a primeira parte que nós vamos estar aqui juntos, eu tentarei responder de forma abreviada por que razão é que nós fazemos esta pergunta. E só depois, então já na segunda parte desta tarde, iremos abordar exatamente a questão da existência ou não de Deus. Eu poderia recuar até à Idade Média para tentar explicar por que razão é que nós hoje fazemos esta pergunta, mas como o tempo é curto, vamos pelo menos recuar até à Reforma Protestante. E podemos indicar a Reforma Protestante como um momento crucial da história europeia. Até então, o cristianismo era mais ou menos hegemónico e semelhante, isto é, era apenas entendido de uma só forma. A partir da Reforma Protestante, acontece aqui uma clivagem, uma divergência, que leva os europeus a terem de questionar a forma como se relacionavam em termos da política, em termos da sociedade, em termos da sua convivência, inclusivamente pessoal, vizinhos. Não é? Nós aqui em Portugal não sentimos muito isso. Isto aconteceu, acima de tudo, mais ou menos ali por volta do centro da União Europeia, territórios que são hoje a França, mas principalmente a Alemanha. Aqui em Portugal, em Espanha, regra geral, nos países mediterrâneos, a hegemonia católica permaneceu, mas no centro europeu, esta divergência entre católicos e protestantes teve consequências profundas na própria cultura. E algumas dessas consequências profundas eu gostaria hoje de abordar aqui. A partir do momento em que as nações europeias já não podiam identificar uma religião como a raiz da sua identidade, então foi necessário tentar encontrar algo que pudesse, outra coisa, que não a fé, que pudesse unificar os povos ou pudesse unificar as populações dentro de uma dada nação. Até então era muito fácil, os reis, regra geral, determinavam uma religião como sendo identitária de uma certa cultura, ou até os imperadores, e isso servia como a cola que unia a sociedade. No momento em que as diversas interpretações acerca da fé cristã eram uma realidade na Europa, a Europa teve de repensar o que é que deveria ser esta cola que unia as culturas. E nós podemos entender esta divergência de duas formas possíveis. Uma mais negativa e outra mais positiva. Podemos pensar que o facto de ter havido essa divergência no seio do cristianismo pode ser algo mais negativo, porque, inclusivamente, como vocês sabem, isto chegou a levar a guerras, a famosa Guerra dos 30 Anos, no século XVII, que opôs protestantes a católicos, foi uma guerra que destruiu o centro europeu. O que as pessoas às vezes não se apercebem é que foi exatamente essa guerra que gerou a nossa liberdade hoje. E, portanto, a história às vezes é complexa. A história não é preto e branco e tem tons de cinzento. Vamos lá ver como é que isto aconteceu. Basicamente, a partir do momento em que as diferentes interpretações acerca da fé levaram aqueles que já não eram os reis, mas depois mais tarde os reis, os administradores, levaram-nos a ter que gerir populações com formas diferentes de viver a fé cristã, tentaram encontrar um outro elemento que pudesse servir como orientação das políticas públicas. E na Europa, a tendência foi de desprezar um bocadinho a fé e aos poucos dar lugar a uma outra coisa. Que eu vou aproveitar e vou escrever aqui. A racionalidade
isto é, aquilo que eu consigo operar a partir da minha cabeça, a lógica, etc., passou a ser o centro nevrálgico daquilo que eu chamo os fazedores de opinião. Claro que esta transição, esta mudança, não se deu ao nível das ruas. Deu-se mais ao nível daquilo que normalmente nós podemos chamar como os intelectuais da altura. A questão é que estes intelectuais, de uma forma ou de outra, acabavam por moldar a cultura. Se não moldavam a cultura no seu tempo de vida, com certeza moldavam a cultura já depois de falecerem, devido à proliferação dos seus escritos, devido à insistência dos seus escritos, muitas vezes devido às conexões, já naquele tempo era assim, devido às conexões pessoais que mantinham com os líderes das diversas nações, etc, etc, etc. E, principalmente a partir do século XVIII, dá-se um movimento chamado Iluminismo. Principalmente em França e na Alemanha. E basicamente este movimento tinha como pretensão utilizar a racionalidade para influenciar as estruturas da educação e influenciar, por exemplo, a orientação científica. De modo a que estes dois pilares, educação e ciência, pudessem construir uma sociedade perfeita. E isto pode parecer muito pretencioso, mas de facto eles tinham essa pretensão. Educação e ciência como os pilares de um novo futuro, um futuro que na altura se considerava, era uma era muito otimista, se considerava como possível de alcançar. Uma sociedade onde a violência iria desaparecer, onde os consensos iriam surgir a partir do centro fundamental da racionalidade. Ora, esta mesma insistência na racionalidade gerou, tanto em França como na Alemanha, uma espécie de nova abordagem à fé. Foi muito influente em toda a Europa, a que se dá o nome de deísmo, mas não interessa tanto agora aqui o nome, interessa são as suas características, e que basicamente dizia o seguinte: Deus existe, mas ele é como uma espécie de relojoeiro. Isto é, tal como relojoeiro, ele constrói o relógio, mas depois não precisa de andar atrás do relógio para lhe dar corda. Quem compra o relógio tem a obrigação de ser a própria pessoa que lhe dá a corda. O relojoeiro constrói o relógio, ele é exato na forma como constrói, ele é perfeito na forma como constrói, mas depois quem compra o relógio é que tem a responsabilidade de cuidar dele. Não é? Isto para dar corda já é uma linguagem que já ninguém aqui, acho eu, se identifica com ela, mas ainda compreendemos o seu significado. Não é? Isto agora os digitais nem corda nem botões têm. Não é? Ora, a forma como estes intelectuais alemães e franceses passaram a entender Deus era exatamente a forma como nós podemos, ou naquele tempo se entendia que um relojoeiro era. Deus criou o mundo, mas ele não precisa de se revelar e de estar constantemente presente em interação com ele para que este mundo criado possa desenvolver-se bem. Ou seja, Deus criou o mundo e afasta-se, dando a racionalidade ao ser humano para que a partir de agora possam eles dar corda ao relógio. Possam lidar com as suas vidas, dirigir as suas vidas. Como vocês podem perceber, principalmente para quem conhece um bocadinho mais da fé cristã, isto não é exatamente fé cristã. Não é? Há aqui uma diferença. E de facto esta crença não foi uma crença que tivesse muita popularidade entre o povo em geral. Não tinha. Mas teve uma enorme adesão agora uso novamente aquela expressão, entre os fazedores de opinião. Recordo que naquele tempo, é um bocado diferente dos tempos atuais, onde alguém para influenciar a cultura precisa apenas de algumas semanas fazendo um vídeo para colocar no YouTube. Ou, não tanto, isto foi há mais de 50 anos, ou escrevendo um artigo num jornal. Não é?
mas mesmo assim a sua capacidade de influência é quase que imediata. Naquele tempo não era assim. Estamos a falar do século XVIII. Muitas vezes tinham que escrever muitos livros, depois os livros eram partilhados, já depois da imprensa, não é? Portanto, demorava muito tempo até que as ideias ganhassem corpo e se espalhassem. Mas, mesmo que demorassem um século, estes fazedores de opinião conseguiam, de uma forma ou de outra, impor as suas ideias. E, portanto, há que perceber muito bem a forma como eles entendiam Deus e a religião. Basicamente, é como se Deus fosse necessário para o seguinte. Então, podemos traçar, e agora vou apagar isto, para que os de lá de trás possam entender melhor. Podemos traçar isto por uma linha e dividir o nosso mundo em dois planos, em duas dimensões de compreensão. Se calhar não é melhor. Vou experimentar este. Vêm bem atrás? Ou não? Vou tentar escrever de forma maior. Podemos dividir a nossa forma de ver o mundo em duas dimensões distintas. A transcendência, isto é, o lugar daquilo que está para lá da física, ou o lugar que designa aquilo que está para lá da física, o lugar do sobrenatural, o lugar de Deus, o lugar dessa dimensão espiritual, e podemos definir o outro plano, da imanência. Este lugar aqui, o lugar que se apalpa, que se toca, o lugar onde os nossos corpos habitam e onde se dá as interações de seres corpóreos. Esta nova compreensão levantada no século XVIII faz com Deus e com a religião é dizer que o plano da transcendência não decorre ao longo do plano da imanência, mas apenas habita aqui o início e o fim. E eu vou explicar melhor esta parte. A mudança de mentalidades que se operou a partir do século XVIII foi alterar a forma como até então a cultura europeia, e posso dizer praticamente as culturas todas em todo o mundo, que sempre viram desta forma, viam a transcendência. A transcendência era uma realidade que existia em paralelo com esta realidade aqui. E que se cruzava em diversos momentos. Ou que se cruzava constantemente, dependendo da perspectiva. Mas a partir desta nova forma de entender a racionalidade, Deus passou a ser apenas necessário como criador para o início e depois para o fim, para julgar. Mas o durante, ou seja, durante tudo aquilo que se passa entre o início e o fim de uma vida, Deus não era já necessário, porque Deus tinha dado a racionalidade ao homem para saber como comportar, o que fazer, o que não fazer, descobrir as regras da sociedade de modo a construir uma sociedade perfeita, etc, etc, etc. É como se Deus tivesse ficado desempregado durante o momento da vida das pessoas, digamos assim, e ele só tinha uma função no início, como criador, e uma função no fim, como juiz. E é esta nova concepção de religião, é esta nova concepção de Deus, e até se pode dizer esta nova concepção de fé cristã, que passa a ser quase que habitual entre esses intelectuais europeus. Grandes nomes do iluminismo, que talvez nós conhecemos mais, como Voltaire, Diderot, d'Alembert, mas principalmente Voltaire. Por vezes nós ouvimos em alguns sites e alguns documentários, eu já ouvi,
dizia-se que Voltaire era ateu. Não era. Nesta fase eram raros aqueles que se declaravam ateus. Eles acreditavam em Deus, só que a sua concepção de Deus estava mais ligada a isto que eu agora vos acabei de explicar do que propriamente àquilo que uma concepção cristã vai dizer. E porquê que estou a falar da concepção cristã? Porque é essa a nossa raiz, é essa a nossa herança, é essa a herança europeia. Ora, esta forma de pensar a fé, como é óbvio, traz consequências, principalmente consequências muito diferentes daquelas se pensarmos de uma forma mais reformada de pensar a fé, ou uma forma mais católica até de pensar a fé. Se a partir da racionalidade eu consigo operar a minha vida sem ser necessário uma relação com a transcendência, então a revelação já não é mais necessária. Não é preciso este Deus revelar-se, porque Ele já deu a razão, a racionalidade, para que o homem possa tomar conta de si próprio. E isto, como é óbvio, abre e escancara as portas àquilo que é uma característica muito comum entre nós, hoje, que é o individualismo. E temos aqui, em parte, o seu início. Mas, como é óbvio, isto não explica tudo da nossa realidade atual. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Esta tendência que houve na França e na Alemanha de colocar a racionalidade quase como em oposição à fé, foi um caminho possível, mas que não era o único. Poderia ter havido uma outra reação após o advento da Reforma. Eu gostava de falar de duas grandes revoluções que nós conhecemos porque aprendemos bastante na escola acerca delas, principalmente mais acerca de uma do que de outra. E gostava de fazer a contraposição entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Eu, pessoalmente, não sou grande fã da cultura norte-americana. Pessoalmente. Não sou até algo crítico em relação à cultura norte-americana em diversos aspectos. Mas, relativamente à Revolução, na comparação com a Revolução Francesa, eu passo a ser um enorme defensor. Porque há aqui uma diferença muito importante entre uma e outra cultura e, portanto, até nas próprias mentalidades que surgiram e que apareceram depois dessas mesmas revoluções. Normalmente, nas escolas, fala-se mais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789 e as nossas escolas, porque estamos no país europeu, dão mais ênfase à Revolução Francesa. Mas esquecemos que a Revolução Americana aconteceu primeiro do que a Revolução Francesa. 1776. Foi a primeira revolução. Foi a primeira revolução a anular o sistema monárquico e introduzir um sistema novo que vai dar origem à democracia. E, tanto uma como outra, aborda esta relação de forma distinta. A Revolução Norte-Americana também deu ênfase, porque era típico da altura, também deu muita ênfase à racionalidade. Mas, os princípios e os pressupostos que estavam por detrás da Revolução Norte-Americana faziam da racionalidade, ou da fé, seja de uma coisa como da outra, um aliado da sua oposta. Isto é, faziam da racionalidade um aliado da fé e da fé um aliado da racionalidade. Na Revolução Norte-Americana, não havia uma concepção de oposição entre racionalidade humana e fé ou mesmo religião. Está na base da Constituição norte-americana o entendimento que as duas coisas são compatíveis. E, portanto, neste novo movimento, nesta nova era, nesta nova fase cultural surgida na Europa e depois transportada para a América, obviamente, pelos colonos britânicos, não se entendia que o cérebro humano e as suas operações pela lógica trariam conclusões diferentes daquela que a própria fé atribui. Pelo contrário, as duas seriam compatíveis. Já na Revolução Francesa, que se dá depois da Revolução Norte-Americana, a Revolução é especificamente, tem uma característica muito profunda de anticatolicismo.
E agora não vamos aqui discutir catolicismo e protestantismo. Vamos apenas dizer isto. Pelo facto de ser profundamente anticatólica, principalmente por ser francesa, ela é também profundamente anticristã. Neste sentido, é que a religião católica era a maioritária em França. Se a Revolução Francesa se tivesse dado não em França, mas num país protestante, ela teria sido também anti-protestante. A Revolução Francesa é profundamente anticristã. E é interessante perceber, que também é uma coisa que não se fala muito nas escolas, é interessante perceber as consequências dessa mesma Revolução. A Revolução Francesa, porque era anti-algo, e em vez de ter um pensamento conciliador, tinha um pensamento divisório, ela, passado poucos meses, dá origem a um dos grandes períodos desastrosos da cultura francesa, que é chamado período do terror. Vejam bem até o nome. Foi onde se utilizou a invenção. Portanto, inventou-se a guilhotina para se poder matar mais facilmente, que não pela corda, que tinha uma série de outros problemas, o enforcamento. Então a guilhotina acabou por ser um método de morte muito utilizado na Revolução Francesa. Porquê? Porque era necessário perseguir quem era contrário aos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas começar a matar pessoas por serem contrárias aos ideais de igualdade, fraternidade, como é que é? Liberdade, igualdade e fraternidade, parece até um pouco contraditório. E essa contradição interna da Revolução Francesa nunca ficou realmente resolvida. Só para vocês terem uma ideia, matou-se mais gente em um ano, do chamado período do terror, do que em 6 séculos de Inquisição Espanhola. Volto a repetir, matou-se mais gente em um ano, do período a seguir à Revolução Francesa, do que em 6 séculos de Inquisição Espanhola. Só isto está-nos para fazer aqui um termo de comparação. O que é que se passou por ali? Ou seja, o grande ideal da racionalidade, isto é, colocar a racionalidade no centro, começou a provocar violência e morte. E em parte isto explica o porquê de nós hoje termos a cultura em que vivemos. E vou agora fazer essa transição para este momento atual, em que fazemos a pergunta: Deus existe? Porquê fazemos essa pergunta? É que, de facto, a raiz da violência também está lá numa racionalidade que opera sozinha. Vocês perceberem, volto a dizer, eu não sou um grande fã da cultura norte-americana. Não pensem que eu estou a defender a cultura norte-americana, que não estou a defender a Revolução Norte-Americana, que é uma coisa diferente, porque eu sou, de facto, um grande fã dos americanos, porque não sou. Mas a verdade tem que ser dita. A Revolução Norte-Americana só teve um problema. Foi o problema da escravatura. Que da raiz havia ali uma questão que estava muito mal resolvida, não é? Porque havia umas pessoas que consideravam que não podiam continuar a haver escravos, principalmente ainda mais baseados numa questão da raça, e outros que tinham toda a economia, havia todo um setor do sul dos Estados Unidos da América que tinha uma economia baseada, obviamente, na escravatura racial. E praticamente foi o único problema que a Revolução Norte-Americana teve ali, que, portanto, mais tarde deu origem a uma guerra civil. A Revolução Francesa tinha já outros problemas de raiz. Essa raiz de violência, de uma razão que, operada-se de acordo com os seus próprios termos, mata todos aqueles que têm uma opinião contrária à sua. Isto, mais tarde, vai dar origem, como é óbvio, uma série de relações entre os países europeus, e cada facção vai chamar a si o ideal de cientificidade para justificar as suas ações. Dou-vos 2 exemplos: fascismo e comunismo. Não é por acaso que um dos termos que se aplica ao marxismo é chamado de marxismo científico. Marxismo científico. Porque aqueles que eram seus defensores consideravam que o marxismo não era apenas uma ideologia, era algo trazido pela ciência. E por isso eles se chamavam marxistas ou marxismo científico. E o fascismo? É uma coisa também que se fala pouco nas nossas escolas. O fascismo, e mesmo Hitler e os nazis, na altura, eles próprios consideravam que tinham muito de cientificidade. Porquê? Porque todos os ideais racistas que eles tinham, de divisões entre raças, umas superiores, outras inferiores, estavam a ser ensinadas nas universidades. Principalmente nos departamentos de antropologia. Os departamentos de antropologia, baseados nas concepções darwinianas de evolução, deram origem a concepções que se ensinavam nas universidades
de que com certeza haviam raças mais evoluídas do que outras. E qual é que vocês acham que as cátedras de antropologia ensinavam que era a raça mais evoluída? A raça branca. E davam as suas razões e explicações. Portanto, quando o fascismo surgiu, eles também, os intelectuais fascistas, também achavam eles que tinham a ciência a dar-lhes razão. Porque era isto que era ensinado nas faculdades. Portanto, tanto o fascismo como o comunismo achavam que tinham a ciência do seu lado e a ciência a dar-lhes substrato de justificação. Portanto, a racionalidade entrega a si mesma e sem esta relação saudável entre, até posso dizer mesmo a palavra religião, é uma palavra que hoje parece um bocado ofender algumas pessoas, não é? Religião ou fé e razão ou racionalidade, sem esta relação de cooperação e de equilíbrio, não é? A racionalidade entregue a si própria deu origem a muita violência. Basicamente, surgiu a Primeira Guerra Mundial e os grandes ideais do iluminismo, de que pela educação e pela ciência nós iríamos alcançar a sociedade perfeita, começaram a ruir, mas ainda assim, vocês sabem que as ideias, ninguém abandona as suas próprias ideias apenas por uma anomalia. Isto é preciso tempo. Então, apesar da Primeira Guerra Mundial, estes ideais do iluminismo levaram um grande abalo, mas ainda assim permaneceram, mas com a Segunda Guerra Mundial, então, ficaram arrasados. Porque com a Segunda Guerra Mundial percebeu-se que um dos povos com mais educação, qual era o povo? O alemão. Um dos povos com mais educação em todo o mundo, originou uma das maiores barbaridades que alguma vez já tinham sido vistas no mundo. Volto a repetir, um dos povos mais educados. Ou seja, educados não estou a falar que eles eram simpáticos. Estou a falar que tinham acesso a boa educação. Não é? Um dos povos com as melhores escolas, com o melhor sistema de educação da altura, deram origem a uma das maiores barbáries. A Segunda Guerra Mundial mostrou o outro lado e, de repente, a partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a entender que não, a educação não salva ninguém. A outra coisa que a partir da Segunda Guerra Mundial se começou a perceber foi o seguinte. Os americanos lançam a bomba atómica. E o que é que, de repente, o mundo todo começa a perceber? Não, a ciência não pode ser o nosso Messias. A ciência não vai arranjar respostas para tudo. Porque, pelo contrário, a ciência pode até nos matar a todos. Porque a ciência, para além de descobrir coisas muito boas, também descobre coisas como, por exemplo, a bomba atómica. E com uma só bomba morrem milhares de pessoas. E, de repente, a partir das décadas de 40 até hoje já não tanto, porque já não temos muito receio, mas eu nasci em 77 e cresci na década de 80. Quem viveu a década de 60 lembra-se com certeza dos problemas dos mísseis de Cuba e viveu aquele receio de que vai acontecer uma guerra nuclear, não é? Vamos morrer todos. E eu que lembro perfeitamente dos filmes que foram lançados no final da década de 70 e as séries e os filmes lançados na década de 80 em que tinham praticamente como mote a guerra nuclear. E vivíamos todos, quem viveu esses tempos, lembra-se, vivíamos todos, entre aspas, assim a olhar para o ar, com medo, quando é que vai cair a primeira bomba nuclear. Portanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, percebemos também que a ciência também não nos salva. Nem a educação, nem a ciência nos salva. E assim chegamos à nossa cultura atual. Como é que a nossa cultura atual respondeu a estes desafios? Será que pensou então em adicionar um pouco de fé à racionalidade? Para ver se então a racionalidade, como injeção de um outro elemento da vida humana, podia-se ficar mais equilibrado? Não. A nossa cultura atual pensou numa outra coisa. A nossa cultura atual pensou em atacar a própria racionalidade. Como? Defendendo e praticando um relativismo profundo. Como é que isto foi solução para os problemas que eu acabei de mencionar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Simples. Se ninguém defender uma verdade, se eu nivelar todas as afirmações e dizer que tu tem o mesmo grau de valor, então talvez as pessoas não se matem umas às outras. E essa é a origem
da nossa cultura atual. Esta ideia, este pensamento que dá origem àquilo que nós chamamos hoje, que os sociólogos chamam hoje de pós-modernidade, que é a fase em que nós estamos hoje a viver, já há algum tempo. Já tem quem diga que estamos a sair um bocadinho da pós-modernidade, mas como ainda ninguém sabe o que será isso, ainda vamos chamar a isto pós-modernidade. A hiper-relativização de tudo passou a ser a solução que a nossa cultura deu às grandes questões. Porquê? Porque perceberam o que é que o fascismo fez, perceberam o que é que o marxismo na sua forma soviética e não só. Portanto, não podemos esquecer que Mao Tse-tung, líder marxista na China, Pol Pot, líder marxista no Camboja, Stalin, líder soviético na Rússia, cada um deles gerou mais mortes do que Hitler. Também é bom ter isso em perspectiva. Eu não estou a dizer os três juntos. Estou a dizer cada um deles, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, cada um deles matou mais gente, não diretamente, mas fez matar, introduziu políticas que mataram, não é? Mataram mais gente do que Hitler. Matou com a sua ideologia e a guerra que provocou. Portanto, é só para ter uma perspectiva. Portanto, na nossa concepção atual pós-moderna, nós pensamos, estas pessoas acharam que todas estavam com a verdade na mão. Hitler achava que estava com a verdade na mão. Lenin achava que estava com a verdade na mão. Mao Tse-tung também achava que estava com a verdade na mão. Então a solução para isto é deixar de achar que se pode ter acesso à verdade. É impedir que alguém considere algo verdadeiro. E, portanto, assuntos como religião, assuntos como ética, e até um bocado como na política, passaram a ser relativizados. E essa é a cultura atual onde nós vivemos. Uma cultura cética, e toda a cultura cética é uma cultura cínica. É cínica porquê? Porque é típico do ceticismo. Como eu não acredito em nada, eu rimo de tudo. Não é? Tudo é... Não há nada sagrado, tudo é objeto de questão. E, portanto, mas ao mesmo tempo também eu próprio não tenho bases fixas para viver e para orientar a minha vida. Então a cultura cética também é uma cultura um pouco cínica. Não é? Não se acredita efetivamente que possam haver bases concretas para uma pessoa acordar de manhã e dizer eu vivo por isto, porque realmente isto é que é a razão certa para se viver. E isto foi sendo a resposta no qual, principalmente a camada mais jovem, foi começando a ser fervida e educada nas escolas. Só para ter uma ideia, a Unesco, estou já quase a terminar, a Unesco determinou que se deveria dar filosofia, que é a minha área de estudo, e que todos os países europeus deveriam introduzir filosofia nos programas escolares, principalmente no secundário, porque filosofia era a única disciplina que consegue lançar dúvidas sobre qualquer assunto. E, portanto, era importante que as pessoas fossem educadas nessas matérias para não se levarem tão a sério naquilo em que acreditam. Mais uma vez, esta foi a solução pós-moderna encontrada para resolver o problema da violência. E, para terminar, dizendo o seguinte: se não há verdades absolutas, e se essa passa a ser a estratégia para lidar com a violência, quer dizer que a nossa única forma de interação com as coisas passa a ser a nossa experiência pessoal e a emoção. A emoção passa agora a ser o filtro entre nós e a realidade. Já não é nem fé, nem racionalidade, mas sim a emoção. E a emoção, como é óbvio, só eu sinto a minha própria emoção, cada um de vocês só sente a vossa própria emoção, logo a emoção é uma coisa altamente subjetiva e, portanto, que advém da nossa própria experiência pessoal. Reparem os problemas que isto levantou agora na nossa cultura e que estamos todos a sentir. Como é que eu posso justificar, por exemplo, os direitos universais?
a partir da emoção e a partir do ataque à verdade. Então, o que é que serão os direitos universais? Apenas uma mera convenção de partidos ou de nações que decidem assinar o tratado? O direito à vida do homem é uma coisa que existe de facto, enquanto essência, em si mesmo, ou foi uma moda dos países europeus que depois acabou por ser uma moda implementada no resto do mundo? Tudo aquilo que nós achamos que é uma essência, e as essências não mudam, são de facto essências? Ou se tudo é relativizável, então não passam de manifestações culturais? E é aí que fazemos a pergunta: será que Deus existe? Nesta nova cultura, onde as bases fixas ruíram, surge então a pergunta: será que Deus existe? Nesta sociedade profundamente cética, perguntar pela existência de Deus é apenas uma das perguntas. Portanto, devíamos perguntar acerca da natureza do homem, que hoje também se pergunta. Será que o homem tem alguma natureza de facto especial ou é um mero animal? Será perguntar pela natureza das coisas? Será que este mundo todo tem algum sentido? Ou isto é mesmo obra do acaso e, portanto, enfim, nada disto vale a pena? Não é? Perguntar pela existência de Deus é apenas uma das perguntas que a nossa sociedade levantou. Há uma série de outras questões importantes que também estão colocadas ali na grelha, e para serem provadas pelo fogo, não é? E é exatamente aí que eu vos queria deixar. Portanto, perceber que quando cada um de nós faz a pergunta: será que Deus existe? Eu já estou imerso numa cultura onde apenas vejo a mim mesmo como centro do mundo, o individualismo. Considero que a melhor forma de interagir com a realidade é pela emoção, e, portanto, apenas estou à procura de experiências pessoais. Porque já não acredito sequer na razão como fórmula para eu alcançar a verdade. Depois do intervalo, o que nós iremos fazer é exatamente passar um bocadinho utilizando a racionalidade para tentar perceber o que é que será que pela racionalidade eu consigo chegar à essência de Deus ou não. O que até parece contraditório. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte, neste aspecto, que é, apesar da nossa cultura hoje estar centrada na emoção, ninguém é emocional, por exemplo, quando vai ao banco e quer ver a sua conta bancária. Ninguém ou interage a partir da emoção quando quer saber se cumpriram os critérios exatos, por exemplo, para se candidatar a uma vaga de professor. Não é? Há uns critérios muito, muito rigorosos, muito específicos. Não é? Ninguém quer, quando está a conduzir, ninguém quer saber o que é que o condutor sentiu ou não, mas quer saber se tiverem um acidente, se cumpriram as regras estabelecidas ou não. O que é que as pessoas sentiram, isso é irrelevante. Ou seja, apesar da nossa cultura demonstrar uma enorme reação contra a racionalidade, nós continuamos a ter que responder a esta questão. Numa cultura plural, como a nossa, e que foi a cultura que permitiu a democracia, a única forma de nós entrarmos em diálogo uns com os outros, de modo a tentarmos perceber efetivamente se há um terreno em comum uns com os outros, não pode ser através da emoção. Porque a emoção é uma experiência pessoal intransmissível. Eu posso tentar descrever a emoção, mas eu não posso fazer com que a outra pessoa tenha a mesma emoção que eu. É impossível. Então, o grande desafio da nossa cultura hoje é como é que, vivendo numa aldeia global, com pessoas que têm educações completamente diferentes umas das outras, como é que eu posso interagir e comunicar uns com os outros? Não é? Como é que nós podemos interagir e comunicar uns com os outros? E a racionalidade continua a ser uma excelente porta para eu comunicar com alguém que foi educado de forma diferente do que eu. Porque 2 mais 2 continua a ser igual a 4. Tanto para mim como qualquer pessoa. Essas operações da mente e da razão, da racionalidade, como outras podem ser possíveis. Principalmente uma racionalidade que está aberta à fé. Regressando um bocadinho àquilo
que em alguns povos foi a conjugação entre racionalidade e a própria religião. E é exatamente por esse caminho que nós vamos a seguir ao intervalo. E depois, a última, vocês irão ver do que é que iremos falar. Então, muito obrigado. Até já.